Vamos lá. Bom dia. Bom dia, mais um dia. Hoje é terça-feira. Hoje é dia 17 de outubro de 2017. 17/10/17. Bom dia, meu amor. Amo você. Até mais tarde. Um pouquinho mais tarde, né? Terça-feira. Hoje novamente teve psicóloga do Cauê. Hoje praticamente ela só tratou da questão do piniquinho dele aí. Ainda sem sucesso, mas foi a primeira vez, né? Que ela tratou do assunto especificamente. Exclusivamente, né? Olha esse fusquinha. Bom, hoje o dia amanheceu nublado assim, mas a tendência é que abra. Muito pouca chance de chuva. Amanhã praticamente nenhuma. Eita, que beleza. Temos uma reforminha aqui, né? Aqui pensando nos corre para fazer no trabalho. Lamentável e meio impressionante aí, meio inacreditável a ausência dos meios de comunicação sobre um ocorrido terrível no último fim de semana, se eu não me engano, sábado, na Somália. Atentado terrorista. Já mais de 200 pessoas morreram, mais de 300 feridos, graves, em estado gravíssimo. Um país com uma infraestrutura terrível. Enfim, pobreza, miséria, culturalmente falando, pior ainda. Enfim, estranho, lamentável, além de especificamente lamentável. E porque não há nenhum interesse, parece que, de radicais religiosos em resolver o problema, e sim de criar esse problema, e tá tudo bem. E quando acontece isso, 3, 4 grupos terroristas, coincidentemente islâmicos, querem... Fui eu, não fui eu, não foi ele não, é mentira. E a gente só lamenta que o ser humano, realmente, a gente não pode mais classificar um conceito de ser humano a todas as pessoas que se parecem com seres humanos. Não dá, infelizmente não dá. Mas enfim, seguimos crescendo, tentando melhorar. Mas às vezes é difícil de entender que é a melhora mesmo. E a imprensa hoje começou a falar alguma coisa, porque ontem à noite começou a pipocar alguma coisa nas redes sociais, Facebook, WhatsApp. E aí acho que ficou chato, né? Então hoje a coisa já estava mais completa, já tinha Globo na parada. Não entendo. Não quero ser simplista ao nível de usar a expressão se é preto e pobre não tem importância.
Então não quero, não quero. Quero entender por que motivo esse silêncio. Realmente acho que um pedido de desculpas por parte da imprensa caberia muito bem, para não ficar a sensação de que pensem o que quiser. Enfim, falando nisso, eu entro num debate imaginário, né? Esse debate não existe. Mas uma das pessoas do meu convívio, não só virtual, mas também diário, profissional, postou uma foto de uma moça negra com a barriga à mostra, possivelmente grávida, sim, grávida, e a mensagem embaixo dizendo: tomando um sol para não correr o risco de ficar branco, de nascer branco. E a pergunta da pessoa era: e se fosse o contrário? Eu não sei exatamente, meu amigo, você que pode pensar dessa forma. Tem lógica, claro, não tem. É um argumento forte. Mas eu não sei até que linha você vai do entendimento histórico ou até que linha você consegue ir da interpretação do acontecimento histórico e de tentar entender a consequência dos acontecimentos históricos. Porque vamos deixar muito claro, não vou me alongar nisso aqui. Não vou passar essa viagem de 30 e poucos minutos falando sobre isso. Não, vai ser rápido para acabar. Depois vou falar de Corinthians de novo. É, o, você tem que entender que uma reação é uma reação, não importa o que você pense sobre ela. Não importa o que você pense. Não importa se você descobre que lá, 350 mil anos atrás, algumas tribos africanas escravizavam tribos nórdicas, brancos. Cara, eu não tô nem aí para esses seus argumentos, porque isso é um pouco ridículo, né? A iniciativa e a ação específica registrada traz, sim, um lamentável conceito de escravidão, inclusive descrito na Bíblia, mas que quem gosta de dizer que eu não estou entendendo o contexto, porque esse livro é tão safado que ele permite que um entenda de um jeito, outro de outro, e quem não estiver entendendo do jeito certo, porque tem um jeito certo de entender, é porque não entendeu a palavra, ou termina no conceito dos mistérios da fé. Mas também não vou discutir isso. A questão é que a escravidão sempre existiu, é uma categoria de ação de dominação humana. Num primeiro momento você conquistava um lugar e dizimava tudo que existia ali. Num segundo momento você conquistava um lugar, dizimava todos os homens e crianças que existiam ali e tomavam as mulheres como suas escravas sexuais. E num terceiro momento você tomava os homens fortes como escravos, as mulheres aparentemente saudáveis como escravas sexuais e reprodutoras, e isso legitimava o conceito de conquista. Ok, beleza. E o último momento em que isso aconteceu foi essa questão da sociedade europeia na prática da escravidão de seres humanos africanos. Simples e claro assim, para não deixar de registrar que o português ainda, achando ter encontrado a fórmula mágica da economia, tentou escravizar o índio brasileiro, só que não conseguiu. Porque seria um achado, né, cara? Seria um achado, seria uma nova economia mundial, né? E provavelmente demoraria muito mais para ser extinta. Mas vamos lá, voltando aqui ao conceito, a prática
de tudo isso que eu estou tentando dizer. Cara, isso é uma reação. Eles foram dominados, essas pessoas, seus antepassados, foram dominados. A aversão que ele pode criar à outra etnia que foi a dominante, que arrebentou com os seus antecedentes, ela é uma reação. Particularmente, eu acho essa frase infeliz dessa moça, mas eu jamais conseguiria condená-la. Eu não tenho direito de julgá-la. Não tenho. Eu não sou o lado fraco. Eu não sou o lado fraco. Não. Se fosse o contrário, meu amigo, seria bem feio. Seria, mas como é de um lado só, é só um pouquinho feio. Mas é um pouquinho feio por ser uma reação. Uma reação. E pronto. Não tem nenhuma outra justificativa, não tem nenhuma outra teoria que possa justificar olha como eles são racistas também. Eu acho uma pena que negros também sejam racistas, mas eu acho até que eu compreendo quando eles se tornam. Eu compreendo perfeitamente e só tenho que pedir desculpa. Eu, nas minhas descendências portuguesas e italianas. Eu só posso pedir desculpas. O chato é esse. O chato é esse maluco aqui. É daqueles que aceleram bastante sem trânsito e depois no corredor é essa merda aí. Mas tudo bem, vamos lá. Tá, é assim, numa linha básica, ela pode, você não. Ela pode pensar isso, você não. Tá? É classista, é racial, é separatista, e é uma reação. Tá? Usar esse artifício para atenuar a consequência de séculos e séculos de escravidão, de sequestro, de maltrato, de mortes, de muito sangue inocente derramado por nós, europeus, não é válido, não é justo. Olha a BM aqui, ó. Linda, né? Pronto, acabou. Pronto, acabou. Se fosse o contrário, o problema era de quem falar o contrário. Não se fala e pronto. Tá? Quer enquadrá-la como lei do racismo? Vai lá e enquadra. Você tá fudido, mas vai lá e enquadra. Pelo menos eu acho, né? Que isso, mais uma vez, se chama simplismo. Se chama simplificar um problema muito mais complexo do que a ideinha que você está querendo passar. Aqui é aqui e ali é ali. Não, não é não. Existe o meio do caminho nisso tudo. Aliás, em qualquer coisa. Tá bom? Olha só, um road está sendo feito. Bom, vou continuar aqui, enrolei muito, acabei não falando nenhuma novidade ontem. A jaqueta é bonita. Acabou 2011, campeão brasileiro. Importante ressaltar que o Emerson Sheik especificamente foi tricampeão brasileiro. Seguida. Em 2009 ele foi pelo Flamengo, em 2010 pelo Fluminense, em 2011 pelo Corinthians. O cara realmente
tava bem, tava bem. Essas premiações que esses caras ganham fora o saláriozinho pe- pequeno deles, né? Enfim, chegou 2012. E chegou 2012 com mais aquela questão. Ô, campeão brasileiro, super campeão brasileiro, tudo certo. O paulista que mais ganhou a Copa do Brasil, tudo certo. E cadê a Libertadores, mano? Cadê? Até o Palmeiras tem, tal. É, né? O Andrés costumava sempre dizer isso. Em 2011 ele falava sobre isso. Eu vi ele dando entrevistas sobre isso. Falava, a gente tem que jogar. Só se ganha a Libertadores jogando. Uma hora você vai ganhar. Então, nessa filosofia, entramos em 2012. Começou aquela Libertadores. Aqui tem essa questão de calendário, né? É tudo torto já na América do Sul, mas no Brasil entorta um pouquinho mais, né? Então tem o Campeonato Paulista que, teoricamente, é bacana, é uma tradição, é charmoso, é simpático e atrapalha todo mundo. Só é simpático quando chega no final. Porque no final vão ter, normalmente, em 90% dos casos, os quatro grandes disputando semifinais para ver qual dois vão ser finalistas e qual desses grandes será o campeão. E uma coisa muito legal, paralelamente falando, é que o Corinthians saiu da Libertadores, da saiu do Campeonato Paulista nas quartas de final, eliminado pela Ponte Preta, com uma falha do Júlio César. Vamos deixar isso, deixa eu fazer esse registro também, porque é muito importante esse registro desse momento. É importante registrar esse momento. Júlio César foi um super goleiro, nascido e criado no Corinthians, categorias de base do Corinthians, corintianíssimo. Nem era um goleiro muito alto, mas ele era muito ágil, cara a cara ele defendia muito, muito, muito. Carequinha Júlio César, campeão brasileiro. O que eu tenho que fazer para você? E que foi excelente no Campeonato Brasileiro de 2011. Ele tem uma marca que nenhum corintiano e nenhum São Paulino vai esquecer, né? No Campeonato Paulista de 2011, ele tomou o 100º gol. Ele tomou o 100º gol do Rogério Ceni. Ele tomou. Olha, vamos dizer o seguinte, teve muito mais mérito. O cara realmente colocou a bola com a mão. Teve muito mais mérito do Rogério Ceni do que falha do Júlio César. Mas ficou marcado. Aquela mágoa, né? E aí, uma vez ou outra no Campeonato Brasileiro, ele falhou. Ele falhou. E isso ficou marcado. Chegou em 2012, já um pouquinho desgastado, mesmo sendo campeão brasileiro, titular, goleiro titular do Corinthians. Ele tinha tido algumas falhas, algumas questões que relativamente não muito difíceis, que poderiam, sabe? Assim, existe mesmo no time grande uma exigência maior do goleiro. Os caras querem, não dá para falhar 2, 3 vezes no ano, não dá. Aí começam a pegar no pé, tem toda uma matéria, uma cátedra sobre isso, né? Agora eu me ferrei, né? Ok, parabéns e obrigado, mas quem se ferrou fui eu, né? Você vai entrar pra direita, velho? E aí naquele jogo da Ponte Preta, foi eliminado do Campeonato Paulista com um dos gols foi grotesco,
vamos dizer assim, ah, tá, só Paulistinha, tal, mas nenhum time quer sair. É grana, né, cara? Obrigado. Tem premiação pro time, pros jogadores. Ninguém quer. Ah, não, isso não é muito importante e tal. Igual o seu Paulo Nunes, né, lá em 99, né, quando o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista e em cima do Palmeiras, e ele foi na imprensa, todos os jornalistas que vinham entrevistá-lo, ele falava, fica com o Paulistinha então que a gente vai para Tóquio. Chato, né, Paulo Nunes? Perderam em Tóquio. Mas vamos voltar aqui. Essa conversa de torcedor que me irrita. Conversa de jogador que tem linguagem de torcedor me irrita profundamente. Profundamente. Mas enfim, voltemos. E aí essa falha nessa eliminação da Ponte Preta foi o momento certinho para o Tite, que já tinha feito o rodízio de um ou outro goleiro, Danilo Fernandes, tá em ótimos times aí e tal. Falar agora é a hora do Cássio. Cássio era, quando chegou, ele tá aqui atrás de mim de novo. Cássio era, quando chegou, um cara desconhecido, veio para completar o elenco, para ser terceiro goleiro, e era terceiro goleiro mesmo. Você tinha o Júlio César, você tinha o Danilo Fernandes e depois você tinha o Cássio. Cássio, a trajetória dele anterior, ele parece que era formado, ele é gaúcho também, ele é formado nas categorias de base do Grêmio. E depois jogou na Holanda, não tendo possibilidade de ser titular no Grêmio e negociado, foi para a Holanda. Não me lembro do Cássio jogando no Grêmio, nunca vi e nunca tinha visto o Cássio. Mas veio como normal, era mais uma tentativa de firmar um goleiro. E o próximo jogo, a questão ali era o seguinte: primeiro, não era só uma questão, fomos eliminados pela Ponte Preta no Paulistinha. Não, cara, não. Primeiro que eu sempre falei isso, lá em 2012 eu falava, foi ótimo o Corinthians ter saído naquele jogo da Ponte Preta, porque viriam 4 jogos contra grandes paulistas, Palmeiras, São Paulo ou Santos. Era sem dúvida, não tinha outro jeito. Isso ia desgastar muito para quem já estava nas quartas de final ou oitavas. Acho que era quartas de final da Libertadores. Então, assim, a importância do próximo jogo era muito grande, era já o eliminatório. Você é extremamente imbecil, cara. Você é extremamente imbecil. Mas tudo bem. Enfim, e pronto, só usei isso e agora eu volto para Libertadores. Libertadores foi o seguinte, é aquela coisa do corintiano que já estava meio assim, a gente já começava uma Libertadores, a gente já falava assim, que desculpa eu vou usar esse ano quando for eliminado. Era aquela coisa que, sinceramente, eu aqui, em 2012, eu tinha meus 43 anos de idade. Já não era nenhum garotinho para ficar aqui com falsas ilusões. Pode ser que um dia venha, tal. Enfim, eu sempre colocava que aquela Libertadores de 2006, aquele super time, Tevez, Mascherano, Carlos Alberto, Roger, Ricardinho, era o melhor time que eu tinha visto. Acho que em 2000 também, né? A Libertadores de 2000, que saiu na semifinal contra o Palmeiras, também, time mega forte. Então, assim, esse time não me chamava. Ele foi campeão brasileiro e tal. Mas não era um time muito mais batalhador do que um time em si de craques. Não era. Era um time certinho, arrumadinho, de boa defesa, bom meio campo, mas não tinha um super craque. Mas claro, tinham jogadores muito experientes
e taticamente perfeitos. Aquela coisa que o Tite, aquela mágica, que o Tite já estava aprendendo a lidar. E, primeira fase, primeiro jogo, me lembro disso, um jogo fora contra um time uruguaio, perdendo até os 47 do segundo tempo de 1-0. O último lance, a última bola, falta cobrada na área, o Ralf, o cara acho que fez 2 gols na vida inteira dele. O Ralf fez o gol, 1-1. E aí veio, primeira fase normal, o Corinthians parece que fez a segunda melhor campanha da primeira fase. Isso é muito importante, você fazer ótimas campanhas na primeira fase, porque você, a partir dali são mata-matas, e você sempre decide em casa. Sempre decide em casa. Tá? Aí eu não me lembro exatamente quem foi o adversário da próxima fase, mata-mata também. Jogou normal, acho que empatou lá e ganhou aqui. Já na terceira fase, o time que tinha sido, eu não sei qual era, o time que tinha sido a melhor campanha saiu. Então o Corinthians, como era a segunda melhor campanha, ele era, se ele fosse até o fim, ele sempre iria decidir os jogos em casa, a partir daquele momento. E aí que eu entro nesse momento, aonde o Júlio César saiu. O próximo jogo, a próxima fase foi as oitavas, Vasco, Santos, River, quartas, semifinal, final. Acho que era isso, acho que eram as quartas de final com o Vasco da Gama. Vasco da Gama, ainda valia aquela regra de que não podia ter final do mesmo país. Então, ainda tinha Vasco e Santos e Corinthians, então tinham que começar a se pegar. Mudavam as chaves para que, assim como se tivesse River e Boca ou alguma coisa assim. E aí fomos lá pegar o Vasco. Primeiro jogo, um jogo horrível, 0-0 em São Januário, chuva, gramado horrível, horroroso, e o Vasco tinha um belo time, um belíssimo time, Diego Souza inclusive, Cristóvão Borges, técnico do Vasco. E um jogo truncado, amarrado, assim, um jogo difícil aqui no Pacaembu, e era o próximo jogo, assim, logo depois de perder para Ponte Preta, o próximo jogo era contra o Vasco, esse jogo da volta, e já tinha brincadeira, pronto, já saiu do Paulista, agora já sai da Libertadores, e eu não comemorei, claro, meu time perder, mas quando saiu do Paulista pela Ponte, eu realmente achei que seria uma boa para quem tinha pretensões de avançar na Libertadores. Cara, um jogo espetacular, espetacular. Vasco e Corinthians, truncado, pegado, arraigado, os dois times não erravam, goleiros defendendo tudo. O Corinthians jogou muito melhor que o Vasco, deixar isso muito claro. Mas o goleiro catava tudo e mais um pouco. E, enfim, lances capitais. Agora começa uma importância. Mais ou menos 30 e tantos do segundo tempo, uma falta ou um escanteio, acho que uma falta para o Corinthians para lançar a bola na área, né? Para cruzar na área. Bola cruzada, rebatida pelo Vasco. O último homem era o Alessandro, lateral direito Alessandro. O Alessandro foi recolocar a bola no ataque do Corinthians. O Diego Souza acreditou na bola e saiu sozinho do meio de campo. O Alessandro não tinha a menor possibilidade de alcançar o Diego Souza. Ele só correu para dizer não desistir. Mas ele não era um lateral rápido. Nunca foi. Ele era força, disciplina tática e muita competência também. Marcação muito boa, cruzava muito bem. E o seu Diego Souza sai do meio de campo sozinho, sem ninguém, ele e o Cássio. Na hora não deu para ver, deu a impressão que ele chutou para fora. Na entrada da área ele chutou, o Cássio saiu. Mas o replay ficou muito fácil de ver, foi escanteio. O Cássio tirou a bola.
Cássio defendeu aquela bola. 2 minutos depois, um escanteio, Paulinho sobe 1-0 pro Corinthians. Diego Souza foi bem criticado por cariocas, por vascaínos e tudo. Acho que muito mais mérito do Cássio, mas sim, acredito que um cara tarimbado como ele poderia ter pensado em outras opções, como limpar o goleiro, principalmente. Mas e aquele gol tiraria o Corinthians do campeonato, daquela Libertadores. Tiraria. Porque foi 0-0 lá. Se o Vasco faz 1-0, 1-1 não levava para os pênaltis, tinha um gol fora de casa. O Corinthians teria que fazer 2 gols em 10 minutos. Era impossível? Não, era um time muito melhor do que o do Vasco. Mas o Vasco estava jogando a vida dele ali. E aquele jogo foi lendário. Beleza. Próximo adversário, o atual campeão da Libertadores, Santos Futebol Clube, timaço de Neymar e Ganso. Primeiro jogo na Vila Belmiro, jogo truncado, pesado, Corinthians mega esforçado, aquele time do gol de ouro, né? E o gol de ouro saiu do Emerson Sheik. O Emerson Sheik deu uma limpada numa bola na ponta da grande área, meteu no ângulo a bola, 1-0, acabou 1-0, leva o empate para casa e tudo certo. 1-0 o jogo contra o Santos. Volta. Jogo da volta. O Santos jogou de azul até no Pacaembu. Jogo difícil, pegado. Santos martelou. Um puta de um time. Martelou. Nada. Cássio defendendo. Fora Chicão e Leandro Castan. O William, zagueiro que foi campeão brasileiro em 2011, parou de jogar bola em 2011. Acabou o campeonato, ele acabou o contrato e foi embora. Hoje ele é comentarista da Sport TV. Médio pra ruim, mas faz o papel dele, é só um jogador de futebol que conseguiu um emprego pra ficar de boa. Mas um cara que sabe falar, tem postura e tal. Enfim, e um chevetinho. 1-0 pro Santos. Não me lembro quem fez o gol. E vai o Corinthians, vai pra cima. Aquele time que era um martelinho. Aquele Corinthians marcava uma coisa interessante. Ele tomava o gol, era como se não tivesse tomado. Ele continuava fazendo a mesma coisa. Ele não saía atabalhoado, doido pra empatar e correr risco. Não, cara. Jogo do mesmo jeitinho. Tum. Meio campo, lateral, meio campo, outra lateral. E assim ia. Danilo, bola disputada na área. Danilo. Eu falo, aqueles caras que assim, não eram craques, mas não amarelavam. Não tinha tanta experiência. Danilo tinha sido campeão mundial pelo São Paulo em 2005. Eles tinham tanta experiência que não afinava. A bola sobrou na frente, era gol e acabou. 1-1. Tirou o Santos. Era o meu medo, assim. O Santos era realmente o time que eu falava, meu Deus do céu, vamos sair da Libertadores pelo Santos dessa vez. Tirou o Santos. Foi pra final. Final. Boca Juniors. Primeiro jogo, Bombonera. Lotado. Aquele estádio é uma lenda, não é por teoria, é por prática. O negócio é pesado. Várias e várias reportagens. O Boca do Riquelme e um time. O Boca, não importa quem esteja, contra um time brasileiro, eles arrebentam, eles não se entregam. Raros os times brasileiros que ganharam do Boca lá na Bombonera. Falar só do primeiro dia, do primeiro jogo. 1-0 pro Boca. Bola sobrada, pingada na área.
1 a 0 pro Boca. Do nada tinha um moleque, aquele moleque que eu falei, que veio lá do interior, de um time do interior. Despretensioso, cara de forgado, parecido de Javan. Entrou no jogo. Emerson Sheik recebeu uma bola, fez uma puta de uma jogada, o domínio que ele fez com a bola. Tirou 2 zagueiros da jogada, passou pro Romarinho. Romarinho parecia que tinha 40 anos de futebol. Olhou pro goleiro, deu uma cavadinha, pôs a bola lá dentro, 1 a 1. Bomboneira calada. O Corinthians conseguiu 1 a 1 na Bomboneira. É assim, o torcedor do Boca não se preocupa, ele faz a festa lá. Mas ele sabe, o Boca já ganhou tanto título dos outros, na casa dos outros, que era só mais um e tudo certo. Mas foi épico, foi bacana. Na volta eu termino essa história de Libertadores, tá? Um abraço, até mais.